Bom, nós temos em nosso meio, hoje de manhã, o Dr. Wes Bradenhoff. Ele é pastor da Igreja Reformada Canadense, a igreja que tem o nome Providence, que é da cidade de Hamilton, na província de Ontário. Eu dou a palavra agora ao doutor. Bom dia. Que bom estar aqui convosco hoje. Estou feliz de estar em Recife, aldeia, novamente. Que Deus abençoe o nosso tempo juntos. Primeiro, uma pergunta por vocês. Em inglês. How many of you have met a Mormon? Quantos de vocês já conheceram um mormon? Okay. On the street or at your house? Assim, na cidade, ou na rua, ou em sua casa? Em casa? Friend at university. Okay. At work. Sometimes you'll meet Mormons on the street. Às vezes às vezes nós podemos nos encontrar com mormons na rua. Sometimes they will come to your house. Às vezes eles visitam as nossas casas. And when you see them, they will often they're very young. E quando nós os vemos, muitas vezes são bem jovens. Usually not much older than 20 years old. Na maioria das vezes não passam nem dos 20 anos. And so when they introduce themselves to you as elders, então quando eles se apresentam como presbíteros, it's a bit surprising. É uma surpresa. We're not used to seeing men who are elders who are 20 years old. Nós não estamos acostumados a vermos homens de 20 anos que são presbíteros, anciãos. And these young men are usually dressed very neatly with a shirt and tie. E esses jovens estão bem vestidos com até gravata. And they have a little name tag. Eles têm um nome deles na camisa. And they're very polite. E são bem educados. They're more polite than politicians at election time. São mais educados do que políticos na época da eleição. And it's clear that they're from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. E fica claro que eles são da Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. And they're Mormons, and they want to speak with you about some things. São mormons e eles querem falar com você sobre algumas coisas. In the last couple of years, Mormonism has been in the news quite a bit. Nos últimos anos, o mormonismo tem sido tratado nas notícias. At least in North America. Pelo menos na América do Norte tem saído muito nas notícias lá. In Canada, no Canadá, there is a group of Mormons who live in the Creston Valley of British Columbia. Tem um grupo de mormons que eles vivem num certo vale lá na Colômbia Britânica. And they're not part of the mainstream Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Eles não fazem parte da igreja principal dos mormons, dos santos dos últimos dias. But are part of two smaller sects. Mas eles fazem parte de dois grupos que se separaram do grupo principal. And they got into the news because they practice polygamy. E eles saíram nas notícias porque eles têm a prática de poligamia. And one of the leaders is named Winston Blackmore. Então dos líderes, o nome dele é Winston Blackmore. And he has been married at least 25 times. Ele já se casou uns 25 vezes. And he is rumored to have fathered 121 children. E eles dizem que ele já gerou uns 121 filhos. In 2009, he was finally charged with polygamy by the police. Em 2009, ele finalmente foi acusado pela polícia de praticar poligamia. And today that court case is still ongoing. E hoje ainda, desde 2009, isso está percorrendo os trâmites dos tribunais lá. But mainstream Mormons have also been in the news. Mas também o grupo principal, a igreja principal, tem saído nas notícias. If you follow American politics, then you know the name of Mitt Romney. Se você conhece um pouco sobre a política americana, você conhece o nome de Mitt Romney. He's going to be the Republican candidate for president in the next American election. Ele será o candidato republicano para presidente na próxima eleição. He's a fifth generation Mormon. E ele é um mormon da quinta geração já. If he succeeds in his campaign, se ele tiver sucesso na sua campanha, he'll be the first Mormon president of the United States. Será o primeiro presidente mormon dos Estados Unidos. Which might dramatically change the understanding that many Americans have of themselves as a Christian nation. Isso pode
mudar de uma forma dramática o entendimento que a maioria dos americanos tem deles mesmos, que eles são uma nação cristã. You see, that's really a big question that many people today are thinking about. Isso é uma questão grande que muitas pessoas hoje em dia estão refletindo sobre ela. Is Mormonism Christian? Mormonismo é cristão? Is it just another form of Christianity? É apenas mais uma forma de cristianismo? Like being a Baptist Como ser batista, por exemplo, or a ou Presbyterian presbiteriano, or what have you? ou qualquer outra denominação? Or is Mormonism in a different category altogether? Ou será que mormonismo é numa outra categoria totalmente diferente? Well, to begin answering that, it's helpful to look back at the past Para nós começarmos a responder a essas questões, é muito útil voltarmos para considerarmos a história, to look at how Mormonism started. para vermos como o mormonismo se iniciou. The Mormon Church does not have a long history. A igreja mormon não tem uma longa história. Less than 200 years ago, De fato, menos de 200 anos atrás, sometime in the 1820s, mais ou menos nos anos 1820, there was a young man named Joseph Smith. teve um jovem homem, o nome dele era Joseph Smith. And he claims to have received a vision from God. Ele afirma que ele recebeu uma visão de Deus. He was upset because he didn't know which church he should join. Ele estava perturbado porque ele não sabia a que igreja ele deveria se afiliar. His family was being pulled all sorts of different directions, and this confused him. Então a família dele estava sendo levada para todo tipo de direção e isso deixou ele confuso. This was around the time of the Second Great Awakening, Isso aconteceu na época do segundo grande avivamento. which was a revivalist movement in the United States and Canada. E esse movimento foi um movimento de avivamento nos Estados Unidos e também no Canadá. Smith lived in New York State, O Smith, ele morava no estado de Nova York. and he claims to have gone to a wooden area near his home there to pray. E ele diz que ele foi para um bosque perto da sua casa para orar. And it was there that God supposedly appeared to him E lá, aparentemente, supostamente, Deus apareceu a ele. and told him that none of the churches were right. E Deus disse a ele que nenhuma das igrejas tinha razão. Not only that, but all the churches and their creeds were abominations. Não somente isso, mas todas as igrejas e os credos e confissões delas eram abominações. A short time after that, Smith said that he received a visit from an angel named Moroni. Logo depois, Smith ele diz que ele recebeu uma visita de um anjo. O nome deste anjo era Moroni. Have you seen the Mormon temple in downtown Recife? Você já viu o templo mormon aqui em Recife? Huh? And notice at the top of that there's a little golden angel. Você percebeu lá em cima tem um anjo de ouro? That is the angel Moroni. Esse é o anjo Moroni. And this angel prepared him to receive a set of gold plates. Então este anjo preparou Joseph Smith para receber um conjunto de pratos de ouro. Joseph Smith claimed to have received these gold plates in 1827. E ele diz que ele recebeu esses pratos de ouro no ano 1827. Digging them out of the ground near his home in Manchester, New York. Ele cavou esses pratos do chão, do solo, perto da sua casa lá em Manchester, Nova York. And supposedly these gold plates were written in a language called Reformed Egyptian. E supostamente esses pratos de ouro tinham escritos sobre eles numa língua que se chama egípcio reformado. Nobody had ever heard of this language before, Nunca ninguém tinha ouvido falar dessa língua. and this language has never been discovered anywhere else. E esta língua nunca tem sido descoberta em lugar nenhum. Well, Smith translated these plates written in Reformed Egyptian into English. Então Smith traduziu esses pratos escritos em egípcio reformado, ele os traduziu em inglês, para o inglês. As the Book of Mormon. E o resultado é o livro de Mormon. And this was published for the first time in 1830. E isso foi publicado pela primeira vez em 1830. And shortly afterwards, Smith started the Mormon Church. E logo depois, Smith iniciou e fundou a igreja Mormon. So what happened to the gold plates? O que aconteceu então com os pratos de ouro? Smith said that he had to return them to the angel Moroni. Smith disse, bom, eu tive que devolver ao anjo Moroni. Very convenient. É muito conveniente isso. However, there were 11 witnesses who claimed to have seen them. Mas
Porém, tem 11 testemunhas que dizem que eles viram os pratos. And their testimony is usually published with the Book of Mormon. E normalmente o testemunho deles é publicado junto com o livro de Mormon. And you can find that at the front of most copies of the Book of E Mormon. você pode achar nas primeiras páginas da maioria das cópias do livro de Mormon. Whether Smith manufactured these plates, Se Smith talvez manufacturou esses pratos, or whether there's some other explanation, ou se tiver outra explicação, remains an open question. de fato é uma questão aberta ainda. Whatever the case may be, Qualquer seja o caso, the Mormon religion undoubtedly has its roots in the very creative mind of Joseph Smith. a Igreja Mormon, sem dúvida, tem suas raízes e sua origem na mente bem criativa de Joseph Smith. The Mormon Church, later known as the Church of Jesus Christ of Latter-day A Saints, Igreja Mormon, que depois também é conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, experienced tumultuous times right from its beginning. passou por momentos tumultuados desde o início. From New York State, the Mormons were slowly forced westward. Deste estado de Nova York, os Mormons foram obrigados a moverem-se para o oeste. And that was because of troubles in every single place they settled. Isso porque cada lugar onde eles tentaram morar, eles tiveram problemas. And these troubles culminated in the violent shooting death of Joseph Smith himself. E esses problemas culminaram na morte violenta do próprio Joseph Smith, que morreu baleado. Brigham Young then became president, E depois o Brigham Young se tornou presidente. and he led the Mormons to Salt Lake City, Utah. Ele levou os Mormons para Salt Lake City, no estado de Utah. And that took place in 1846, 1847. Isso aconteceu em 1846-47. In the following years, the Mormon Church experienced explosive growth. E nos anos depois disto, a Igreja Mormon cresceu de uma forma explosiva. And it continues to grow to this E day. continua crescendo até hoje. Today, there are over 14 million Mormons in the world. Hoje tem mais de 14 milhões de Mormons no mundo. And that's just in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isso só falando da igreja principal, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. And there are also a number of smaller Mormon groups. Também tem alguns grupos mormons menores. Now, some of them are called the Community of Christ. Alguns se chamam a Comunidade de Cristo. If you see a church by that name, don't let the name fool you. Se você descobrir ou ver uma igreja com este nome, não seja enganado, não. If you meet someone who says that they go to a church called the Community of Christ, don't think that they're a Christian. Se você conhecer alguém que disser, não, eu faço parte da comunidade de Cristo, você não deve considerar esta pessoa como cristã. It's still a Mormon church. Ainda é uma igreja mormon. They used to be known as the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Antes, esta comunidade tinha o nome a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reorganizada. Now, Mormonism has not only grown in terms of numbers, but also in terms of doctrine. O mormonismo não somente cresceu em termos de números, mas também em termos de doutrina. It is difficult to obtain a firm grasp on the entire body of Mormon teachings. É muito difícil entender bem todo o corpus da doutrina dos mormons. It's an intricate and very complicated system of doctrine. De fato, é um sistema de doutrina muito detalhado, muito complicado. And there are so many different things that you could discuss with a Mormon. Tem tantas coisas que você poderia discutir com um mormon. But today I'd just like to cover 4 important points. Mas hoje eu quero tratar e considerar com vocês 4 pontos importantes. And these will give you a good foundation, at least with which to get started in witnessing to Mormons. E estes 4 pontos vão dar a você um bom fundamento para pelo menos começar a testemunhar e evangelizar os mormons. But before we get to those 4 points, let me just briefly survey some of what Mormons believe. Mas antes de tratarmos estes 4 pontos, deixe-me fazer rapidamente uma visão geral da crença dos mormons. Let's first talk about sources for Mormon doctrine. Vamos começar falando sobre quais são as fontes da doutrina mormon. The Mormons hold 4 writings to be equally authoritative. Os mormons eles têm 4 escritos que eles consideram que têm a mesma autoridade.
They call these the standard works. Eles chamam esses escritos as obras padrões. The first is the Bible. O primeiro escrito é a Bíblia. They believe the Bible to be the Word of God, Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. but only so far as it has been translated correctly. Mas somente na medida que tem sido traduzida corretamente. In some of his writings, Joseph Smith gives his own translations of certain Bible passages. Em alguns dos seus escritos, o Joseph Smith dá a sua própria tradução de várias passagens bíblicas. And Joseph Smith's translations are authoritative for Mormons. E as traduções de Joseph Smith têm autoridade para os mormons. This is similar to what the Jehovah's Witnesses do with their New World translation of the É Bible. semelhante àquilo que os testemunhos de Jeová fazem com a sua tradução própria da Bíblia. When there are Bible passages that don't support Mormon doctrine, Então, quando tem textos bíblicos que não apoiam a doutrina dos mormons, they retranslate them. eles vão, entre aspas, retraduzir. They bring them into line with their own teaching. Eles vão traduzir para que estejam se alinhando com a doutrina e o ensino deles. Really what they're doing is perverting the scriptures. Ok, de fato eles estão pervertendo as escrituras. The second authoritative writing is the Book of Mormon. A segunda obra autoritativa é o livro de Mormon. They call this another testament of Jesus Christ. Eles chamam isso outro testemunho de Jesus Cristo. They believe that this book contains the writings of ancient American prophets. E eles acreditam que este livro contém os escritos de profetas americanos da antiguidade. Who wrote in Reformed Egyptian. Esses profetas estavam escrevendo em egípcio reformado. Among other things, it tells of the visit Jesus made to North America. Então, entre outras coisas, este livro fala sobre a visita que Jesus Cristo fez à América do Norte, After his resurrection and ascension. depois da sua ressurreição e ascensão. Jesus went to where the United States is today, Então, Jesus foi para o lugar onde hoje tem os Estados Unidos, and he revealed himself to the lost tribes of Israel. e ele se revelou às tribos perdidas de Israel. Then there's a book entitled Doctrine and Covenants. E depois tem um livro que o nome dele é Doutrina e Pactos. Now this book is an open-ended work in progress. Esse livro é um livro que é uma obra em andamento. It's always growing. Sempre está crescendo esta obra. The full title reads, O título completo é o seguinte: The Doctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, A doutrina e os pactos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, containing revelations given to Joseph Smith, contendo revelações dadas a Joseph Smith, the prophet, o profeta, with some additions by his successors in the presidency of the church. com alguns acréscimos feitos pelos seus sucessores na presidência da igreja. It contains Mormon church doctrine. Então, esse livro contém a doutrina da Igreja dos Mormons. Now, to complicate things, there are different editions of Doctrine and Covenants. Agora, para complicar a situação ainda mais, tem várias edições deste mesmo livro. Held to by different Mormon groups. Então, vários grupos de mormons creiam em várias edições diferentes desse livro de doutrina e pactos. And some editions are much larger than others. Algumas edições são muito mais amplas do que outras. Finally, there is a book called The Pearl of Great Price. E finalmente tem um livro que tem o título A Pérola de Grande Preço, de Grande Valor. This is a compendium of writings put together by Joseph Smith. Isso é um compêndio de escritos feitos pelo Joseph Smith. That book contains a mixture of biblical history. Então esse livro contém uma mistura de história bíblica, It tells about Abraham and Moses. fala sobre Abraão e Moisés, And there's also a condensed version of the Gospel of Matthew. e também tem uma versão resumida do Evangelho de Mateus. The Pearl of Great Price also has a personal history of Joseph Smith. A Pérola de Grande Valor também inclui uma história da própria vida de Joseph Smith, And a brief statement of Mormon e beliefs. também, dentro desse livro tem um credo resumido da crença dos mormons.
Now, besides those 4 written sources, Então, além desses 4 escritos, essas fontes escritas, esses 4, Mormons also believe that revelation can be given to the president of the church. os mormons também acreditam que é possível o presidente da igreja receber revelações. And the 12 apostles who serve with him at the top tier of Mormon E leadership. também os 12 apóstolos que estão servindo junto com ele na camada mais alta da liderança dos mormons. God can and does speak to them. Deus pode e de fato falar e de fato Deus fala com eles. And when that happens, these revelations are authoritative. E quando isso acontecer, essas revelações têm autoridade. And what that means is that Mormonism holds to an open-ended, ongoing view of revelation. O que isso significa é que o mormonismo acredita numa revelação aberta e contínua. Okay, so what do Mormons believe about God? Okay, então, o que os mormons creem sobre Deus? Mormonism does not teach an orthodox Trinitarian view of God. O mormonismo não ensina um conceito, uma doutrina ortodoxa e trinitariana sobre Deus. They believe there is a Father, Son, and Holy Spirit, Eles creem que tem um Pai, Filho e Espírito Santo, but they are 3 distinct and separate beings. mas são 3 seres distintos e separados. They are one by virtue of spirit, mind, and purpose. São unidos por meio de espírito, mente e propósito. The Father and the Son have physical bodies of flesh and bone. O Pai e o Filho têm corpos físicos de carne e ossos. The Spirit has a spirit body. O Espírito tem um corpo espiritual. Mormonism also teaches that human beings can become gods and goddesses. O mormonismo também ensina que os seres humanos podem se tornar deuses e deusas. Additionally, Mormonism holds a strange view of what God was doing before creation. Também o mormonismo tem um entendimento muito esquisito sobre aquilo que Deus estava fazendo antes da criação. Joseph Smith said, and here's a quote, O Joseph Smith disse, e eu vou citar aqui, God was once a man like one of us. Deus antes, ele era um homem como um de nós. And once dwelled on an earth, the same as Jesus Christ himself did in the flesh, and like us. Ele já viveu numa terra como Cristo Jesus viveu na terra na carne e como nós vivemos na terra em carne. God the Father, whom they call Elohim, Então Deus Pai, que eles chamam de Elohim, is a man é um homem. who has finished the process of becoming an exalted being. O homem que já terminou este processo de se tornar um ser exaltado, um ser superior. Some Mormons believe that when he lived on the planet mentioned by Joseph Smith, Então alguns mormons acreditam que quando ele vivia naquele planeta que Joseph Smith mencionou, God had his own higher God. Deus tinha seu próprio Deus que era superior a ele. Yes, this is all quite bizarre Então isso é muito bizarro. and profoundly contrary to what the Bible teaches. Profundamente contrário àquilo que a Bíblia ensina. What do Mormons believe about creation? O que os mormons acreditam e creem sobre a criação? Early on, Joseph Smith claimed that before the creation of the world, the human spirit was coexisting with God. Bem cedo, Smith dizia que antes da criação do mundo, o espírito humano estava coabitando com Deus. That means that Mormonism teaches a pre-existence of every human being. Então, o mormonismo ensina a pré-existência de cada ser humano. And before spirits existed, Antes da existência dos espíritos, they were created at some point by the heavenly parents, porque eles foram criados em um certo momento pelos pais celestiais. which implies that there's God the Father, but there's also some kind of motherly figure. Então, isso deixa a impressão de que tenha Deus Pai, mas também tem alguma mãe também envolvida em tudo isso. Before spirits existed, some aspect of the human spirit called intelligence Mas antes da existência da criação desses espíritos, algum aspecto destes seres que chamam de inteligência coexisted eternally with God. tinha uma coexistência eterna com Deus. Mankind and God are therefore, in some sense, co-eternal. Então, a humanidade e Deus, num certo sentido, num certo senso, são coeternos. Both have always existed Ambos têm existido desde sempre and always will. e sempre existirão. In theology, we call this the erasing
of the creator-creature Na distinction. teologia nós chamamos isso, nós dizemos que isso é apagar a distinção entre criador e criatura. God and man are blended together. Isso de fato está apagando mesmo esta distinção. E o homem e Deus acabam ficando na mesma categoria. And what results is the exaltation of man O que acontece é o seguinte, que o homem é exaltado and the loss of an understanding about God's transcendence and majesty. e também perde-se o senso da majestade e da transcendência de Deus. What do Mormons believe about sin? O que os mormons creem sobre o pecado? Mormons deny the doctrine of original sin. Os mormons negam a doutrina do pecado original. They acknowledge the fall of Adam and Eve, Eles reconhecem a queda de Adão e Eva, but they deny that Adam's guilt and pollution are passed on to the rest of the human mas race. eles negam que a culpa e a poluição do pecado de Adão são transferidos e imputados também ao resto da raça humana. And therefore, infants are born in innocence, not corruption. Por causa disso, para eles, os bebês, os infantes, nascem em inocência e não no estado de corrupção. In Mormonism, people sin, but they are not sinful. No mormonismo, as pessoas pecam, cometem pecados, mas não são pecadores, não são pecaminosos. Sin is what people do, not what people are. Pecado, para eles, é aquilo que as pessoas fazem, não é aquilo que as pessoas são. Human beings are therefore able to choose what is right and good. Então, o ser humano pode escolher aquilo que é bom e justo. And so when it comes to sin, Mormon theology is Pelagian. Então, quando se trata do pecado, o mormonismo, de fato, é pelagiano. However, Mormons do believe that sin needs to be punished. Agora, os mormons creem, de fato, que o pecado precisa ser castigado. And that brings us to our next question. E isso nos leva à próxima questão. What do Mormons believe about salvation and O Christ? que os mormons creem sobre a salvação e sobre Cristo? The Mormons believe that Adam's fall brought two problems to the human race. Os mormons creem que a queda de Adão trouxe dois problemas para a raça humana. Physical death and spiritual death. A morte espiritual e a morte física. Christ's atonement deals with both problems. Então, a expiação de Cristo trata ambos esses problemas. By dying on the cross, Christ became a propitiation. Morrendo na cruz, Cristo se tornou a propiciação. He turned away the wrath of God, Ele desviou a ira de Deus, but not for everybody in the same way. mas não para todas as pessoas da mesma forma. Mormons say that there is a general salvation that is for all people. Os mormons dizem que tem uma salvação geral que é para todas as pessoas. Jesus died so that all people would be saved from eternal death. Jesus morreu para que todas as pessoas sejam salvas da morte eterna. Because of Jesus' death on the cross, all people will be raised from the dead. Por causa da morte de Jesus na cruz, todas as pessoas serão ressuscitadas. So there is a universal aspect to the atonement. Então tem um aspecto universal na expiação de Jesus. But then there is also an individual salvation. Mas também tem uma salvação individual. And this is only made available to those who repent and obey. E esta salvação somente é disponibilizada para as pessoas que se arrependam e obedeçam. And this individual salvation involves entrance into one of the Mormon heavens. E esta salvação individual também inclui entrada em um dos céus dos mormons. Christ's atonement makes this possible. A expiação de Cristo torna isso possível. But it is still up to the free will of human beings to embrace it. Mas ainda depende do livre arbítrio dos seres humanos para abraçar isso. The Mormon doctrine of salvation ultimately places the emphasis on human merits and effort. Então, a doutrina de salvação dos mormons, no fundo, está colocando toda a ênfase sobre o esforço humano e os méritos humanos. Mormons say there are different levels of salvation. Os mormons dizem que tem vários níveis de salvação. The highest is eternal life. O nível mais elevado é a vida eterna. That's when you become a god. Aí, neste nível, você se torna um Deus.
But to get to that degree, you have to obey all of God's commandments perfectly. Mas para chegar até lá, o topo, você tem que obedecer todos os mandamentos de Deus perfeitamente. And Mormonism teaches that there are some who do this. E o mormonismo ensina que, de fato, alguns conseguem fazer isso. There are some who get to that level of perfection Alguns in this chegam world. a este nível de perfeição neste mundo. As part of that, you have to be married. Então, esta perfeição, obediência perfeita, inclui a necessidade de se casar. This is where the Mormon doctrine of celestial marriage comes in. E aqui entra a doutrina dos mormons sobre o casamento celestial. In North America, Mormons put a lot of emphasis on family and marriage. Na América do Norte, os mormons enfatizam muito casamento e família. Almost all of their public relation campaigns are all about showing how important family and marriage is. Quase toda a propaganda deles, campanhas publicitárias deles, enfatizam a importância do casamento e da família. And it's all related to this very point. Tudo isto é por causa desse ponto aqui. If you are going to obey God's commandments Se perfectly, você vai obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus, you have to be eternally committed to a husband or wife. você tem que ter um compromisso eterno com um marido ou com uma esposa. A couple must be sealed to each other forever. Um casal tem que ser selado juntos para todo sempre. And that means a special ceremony at a Mormon temple. E isso significa que tem que ter uma cerimônia especial num templo mormon. Now, once a couple makes it to eternal life, Agora, quando um casal conseguir chegar na vida eterna and they are deified, e são divinizados, deificados, then they will also have spirit children into eternity. então este casal de deuses agora vai gerar para toda a eternidade, vai gerar filhos espirituais, espíritos. Now, there's a lot more that could be said about Mormon doctrine. Agora, nós poderíamos falar muitas coisas ainda sobre a doutrina dos mormons. As I mentioned, this is a complex subject, Como eu já falei, é um assunto bem complicado. and there's no way that I can do it justice in the time we have this morning. E eu não consigo tratar todos os aspectos de uma forma completa em nosso pouco tempo que nós temos hoje de manhã. Now, let's get to those main points for discussion with Mormons. Agora vamos tratar desses pontos principais para as nossas discussões com os mormons. The first point concerns Joseph Smith. O primeiro ponto envolve Joseph Smith. The Mormons consider Joseph Smith to be a prophet, and he himself claims to have been so. Os mormons consideram Joseph Smith como um profeta e o próprio Joseph Smith se considerava um profeta. They not only consider him a prophet, but an infallible one at that. Eles não somente consideram Joseph Smith como profeta, mas como um profeta infalível de fato. Mormons say that everything Joseph Smith wrote and said is without error or fault. Então, os mormons dizem que tudo que Joseph Smith falou ou escreveu é sem erro, sem falha nenhuma. So one of his later followers would write this. Então, um dos seus seguidores mais tarde escreveu o seguinte, This is a quote. é uma citação. Mormonism, as it is called, O mormonismo, como é chamado, must stand or fall on the story of Joseph Smith. ou fica em pé ou cai, dependendo da história de Joseph Smith. He was either a prophet of God, divinely called, Ou ele foi profeta de Deus, chamado por Deus, properly appointed and commissioned, corretamente apontado e comissionado, or he was one of the biggest frauds this world has ever seen. ou ele foi um dos maiores fraudulentos e enganadores que o mundo já viu. There is no middle ground. Não tem meio termo aqui. That's what a Mormon has said. Isso foi escrito por um mormon. As it turns out, Joseph Smith was one of the biggest frauds the world has ever seen. De fato, ele tem razão, porque Joseph Smith foi um dos maiores fraudulentos e enganadores que o mundo já viu. He was also one of the most arrogant. Também ele foi um dos mais arrogantes. He said the following about himself. Ele disse o seguinte sobre ele mesmo. Here's a quote from Joseph Smith. Veja uma citação de Joseph Smith. I have more to boast of than ever any man had. Eu posso me orgulhar de mais coisas do que qualquer outro homem. I am the only man that has ever been able to keep a whole church together since the days of Adam. Eu sou o único homem desde os dias de Adão que tem conseguido manter reunida e unida uma igreja inteira. A large majority of the whole have stood by me.
a grande maioria desta igreja tem se colocado ao meu lado. Neither Paul, John, Peter, nor Jesus ever did it. Nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem Jesus fez isso. I boast that no man ever did such a work as I. Eu me orgulho, eu estou me gabando que nenhum homem nunca fez uma obra igual a minha. The followers of Jesus ran away from him, Os seguidores de Jesus correram longe dele. but the Latter-day Saints never ran away from me. Mas yet. os santos dos últimos dias nunca correram longe de mim. Até Wow. agora. And more such bluster can be found quite easily in the writings of the prophet. E não é difícil achar mais coisas desse tipo nos escritos do profeta. Now, our question should be whether Joseph Smith matches up to what the Bible tells us to look for in a prophet. Agora, nós devemos nos perguntar, será que Joseph Smith preenche os requisitos e as exigências da Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o que é necessário para um profeta ser um profeta verdadeiro? And to help us with that, we've got Deuteronomy 13 and Deuteronomy 18. Então, para nos ajudar com isso, nós temos Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Let's read those passages together. Deuteronomy 13, 1 to 5. Vamos ler juntos Deuteronômio 13, verso 1 até 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Este profeta, ou sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. And then 18, verses 21 and 22. Então vamos agora para Deuteronômio 18, o verso 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. From these texts, we learn that a true prophet, according to the Scriptures, will do two things. Destes textos, nós aprendemos que um verdadeiro profeta, conforme as Escrituras, fará duas coisas. It will give completely accurate prophecy. Ele vai dar profecias acuradas, perfeitamente acuradas. His words always hold true. As palavras sempre serão verdadeiras. And he will not lead the people astray from the true worship of Yahweh. Ele nunca vai incitar e incentivar o povo a se desviarem do verdadeiro culto de Javé. And with both these standards, Joseph Smith does not stand up to scrutiny. E conforme essas duas exigências, o Joseph Smith, ele não consegue preencher esses dois requisitos. We can find many examples where Smith made predictions that did not come to pass. Podemos achar muitos exemplos quando Smith ele profetizou que alguma coisa iria acontecer e não aconteceu. Let me just mention one. Deixa-me dar um exemplo. In 1838, Joseph Smith said that a certain Mormon elder would go on a mission in the following spring. Em 1838, o Joseph Smith disse que um certo presbítero mormon iria fazer uma missão no outro ano. That elder's name was David Patton. Então, o nome desse presbítero era David Patton. He said he was going to do that in the following spring, in 1839. Então ele disse, bom, em 1839 esse presbítero vai fazer tal coisa. Patton died in October of 1838. Mas o Patton morreu em 1878 ainda. Smith was wrong. Então Smith estava errado.
Second, the scriptures teach very clearly that a true prophet will not lead people astray from the one true God. Em segundo lugar, as Escrituras ensinam claramente que um verdadeiro profeta nunca vai guiar o povo para longe da verdade da palavra de Deus. But Smith and his followers believe that there is more than one God. Mas um verdadeiro profeta não vai guiar o povo longe do único verdadeiro Deus. Mas Smith e os seus companheiros creem sim que tem outros deuses. They believe there are infinite numbers of gods. Eles de fato creem que tem um número infinito de deuses. And that Mormons themselves are destined to become gods. E eles também acreditam que alguns mormons também têm o destino de eles se tornarem deuses. Here too, Joseph Smith fails the prophet test. Aqui, de novo, Joseph Smith não passa o teste dos profetas. And with respect to this point, we should also know what we read in Hebrews 1:1 and 2. E ligado a este ponto, nós devemos lembrar aquilo que nós lemos em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. We are not to expect any more prophets Então não é para nós esperarmos mais profetas. who bring inspired revelation from God. Não é para esperar mais profetas que trazem revelação inspirada de Deus. Anyone who claims to be a prophet in this day and age is a liar and a fraud. Qualquer pessoa que se levantar dizendo que é profeta em nossos dias é um mentiroso e um fraudulento, um enganador. And that's what Joseph Smith was. E Joseph Smith foi assim. And when you meet Mormons, E quando você conhecer Mormon, you need to tell them that truth. você tem que comunicar esta verdade a eles, Clearly, claramente, de convincingly, forma convincente and as lovingly as you can. e com maior amor. Você tem que falar isso. We'll move on to the next point to bring Vamos up. considerar o próximo ponto. Already by this point, I've mentioned several scripture passages. Já mencionei vários textos da Escritura. And I've done that with the implicit assumption that scripture is meaningful and authoritative for you. E eu citei várias escrituras porque eu estou pressupondo que a escritura significa alguma coisa para você e tem autoridade para você. And for any Mormon that you might be speaking E to. também que tenha esta autoridade e significado para qualquer mormon com o qual você possa chegar a conversar. And that is a true assumption. Isso de fato é isso procede este pensamento. But there is a difference between you and the Mormon missionary. Mas mesmo assim tem uma diferença entre você e o missionário mormon. For you, scripture is the highest and only authority, and everything else comes secondary. Para você, a Escritura é a autoridade mais alta e a única autoridade, e todas as demais coisas estão debaixo disto. For the Mormon, scripture is only one of a number of authorities. Para o mormon, a Escritura é apenas uma entre várias autoridades. Instead of appealing to scripture when first coming to your door or first meeting you, Mormon missionaries may give you their testimony. Então, em vez de apelar à Escritura quando eles batem na sua porta, o missionário mormon talvez vai comunicar seu testemunho primeiro. They'll tell you about the good feeling they have, telling them that the Mormon church is true and good. Então, eles vão falar sobre aquela sensação agradável que eles têm quando eles falam sobre a igreja mormon sendo uma igreja boa e correta. And that Joseph Smith is a true E prophet. que Joseph Smith é um verdadeiro profeta. They describe it as a burning in the bosom. Então, eles descrevem esta sensação, eu não sei qual é a linguagem que eles usam em português, mas em inglês eles chamam um tipo de uma sensação de ficar ardendo dentro de si, de ficar aquecido dentro dele. And then they may ask you to pray about the Book of Mormon. E depois eles vão talvez pedir a você de orar sobre o livro de Mormon, So that you will have the same feelings. para que você chegue a ter esta mesma sensação de um calorzinho dentro de você. But we have to point out to the Mormons that feelings are not the standard by which to evaluate truth. Agora, nós temos que instruir os mormons que os sentimentos não são o padrão pelo qual nós julgamos a verdade. Proverbs 28:26 says, "The one who trusts in his heart is stupid,
Provérbios, 28:26. Provérbios 28 e 26 diz o seguinte: aquele que confia no seu coração é tolo. It is foolish to trust your feelings. Tolo confiar em seus sentimentos. You're a Christian, and the only standard for Christians is God's Word. Você é um cristão e o único padrão autoritativo para o cristão é a palavra de Deus. And we can also appeal to the Mormons on the basis of Scripture. E nós podemos apelar aos mormons baseado na Escritura. And you can do that because the Mormon Church does recognize the authority of the Bible. E nós podemos fazer isso porque, tecnicamente, a Igreja dos Mormons reconhece a autoridade da Escritura. At least on paper. Pelo menos no papel. Brigham Young, one of the earlier leaders of the Mormon Church, once said, O Brigham Young, dos líderes anteriores da Igreja Mormon, falou uma vez: take up the Bible. pegue a Bíblia Compare the religion of the Latter-day Saints with it. e faça uma comparação entre a Bíblia e a religião dos santos dos últimos dias. And see if it will stand the test. E veja se passe o teste. And thus, on the point of authority, all our discussions must be grounded on the Bible. Então, quando se trata do ponto da autoridade, todas as nossas discussões têm que se fundamentar na palavra. We must not allow a Mormon missionary to move the ground away from the Bible. Não devemos permitir que o missionário mormon mude a discussão para uma área que não seja ligada com a palavra. Away to personal feelings or much less to the authority of Mormon scriptures of any sort. Então nós não devemos deixar ele mudar a conversa para se basear em sentimentos ou, ainda pior, se basear nos escritos dos mormons. Now we come to our third point for discussion, Agora, o terceiro ponto and that has to do with salvation. tem a ver com a salvação. At the top of a list of items to discuss with your Mormon friend should be salvation. Uma das primeiras coisas na lista de coisas que nós devemos conversar com nossos amigos mormons é a salvação. How are we saved? Como somos salvos? And the first thing we have to note here is that Mormons do not even understand the term salvation in the way that we do. E a primeira coisa que nós devemos reconhecer é que os mormons nem entendem este termo salvação da mesma forma que nós entendemos. For Mormons, full salvation means exaltation to become a God. Para o mormon, a plena salvação significa você chegar ao ponto de se tornar um Deus. This comes about through obedience, E você chega lá por meio de obediência, performance of various ceremonies, fazendo várias cerimônias and other works. e outras obras. And for this reason, you have to phrase your questions and statements carefully. E por esta razão, você tem que tomar cuidado como você faz suas perguntas e como você faz suas afirmações. But you should still ask the basic question. Mas mesmo assim, é bom e importante você fazer esta pergunta básica. How are you right with God? Como você pode estar reconciliado com Deus? What has been done about your sin? Ou como pode ser tratado o seu pecado? If you were to die right now, would you spend eternity with God? Se você chegasse a morrer agora, você passaria a eternidade com Deus? And if you ask these questions, it right away becomes evident that the Mormon concept of salvation is dependent on man. E quando você fizer essas perguntas, logo vai ficar patente que o conceito de salvação dos mormons depende do homem. To reach the point of exaltation, Mormons must keep a whole series of requirements. Para chegar àquele estado de exaltação, o mormon tem que cumprir muitos requerimentos. From beginning to end, Mormonism is a law religion. Então, do início até o fim, a religião dos mormons é uma religião da lei. There is no true grace in Mormonism. Não tem graça verdadeira no mormonismo. Now, grace is mentioned in the Book of Mormon. Agora, no livro de Mormon, a graça é mencionada. But notice what it Mas says. veja o que diz. Here's a quote. Veja ouça uma citação. This is from 2 Nephi, chapter 25, verse 23. Então, é de 2 Nefi 25, 23. For we know that it is by grace that we are saved, Porque nós sabemos que é pela graça que nós somos salvos, after all we can do. depois de tudo que nós podemos fazer. That's the Mormon equivalent of God helps those who help Então, themselves. isso é a forma dos mormons de dizer o seguinte, que Deus ajuda
aqueles que se ajudam a si mesmos. Jesus Christ only comes into the picture after the Mormons have kept all the Então, requirements. Cristo só entra na cena depois que os mormons cumpriram todas as exigências. You do your part, and then God does His part. Você faz a sua parte, e aí, então, Deus vai fazer a parte dele. And that brings us to the next point, Isso nos leva ao próximo ponto. and that's that the Apostle Paul condemns Mormonism. É que o apóstolo Paulo condena o mormonismo. Mormonism is a works religion. O mormonismo, a religião dos mormons, é uma religião de obras. The teachings of Mormonism are along the same lines as the heresy discussed by Paul in his letter to the Galatians. Então, os ensinamentos da religião dos mormons são mais ou menos o mesmo tipo de coisa que a heresia que Paulo está condenando na sua carta aos Gálatas. In that letter, Paul clearly contrasts works of the law with faith in Jesus Christ alone. E nesta carta, Paulo faz um contraste claro entre as obras da lei e a fé em Jesus Cristo somente. He states that one can only be right with God through faith in Jesus Christ. Ele diz que nós só podemos ser reconciliados com Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Human works have no place in our justification. As obras humanas não têm lugar nenhum na justificação nossa. Paul calls the Galatian heresy of works righteousness a different gospel. Então, Paulo chama a heresia de salvação pelas obras lá dos Gálatas, ele chama isso de um outro evangelho. And look at what he says in Galatians 1 verse 8 again. Veja verso 8 de Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Even an angel from heaven named Moroni. Mesmo um anjo do céu que se chama Moroni. Mormons should be challenged on this very point. Então nós devemos confrontar os mormons sobre este ponto. We should try to have a discussion with them about the epistle to the Galatians. E nós devemos tentar fazer com eles, ou ter com eles, uma discussão sobre o livro, a carta aos Gálatas. How does the Mormon view of salvation differ from the view that was troubling the Galatian churches? Como o conceito de salvação dos mormons é diferente do conceito de salvação que estava atribulando os Gálatas aí. If salvation is by God's grace, Se a salvação é pela graça de Deus, after all we do, depois de tudo que nós fizemos, how is that not a different gospel? como isso não é um outro evangelho? Finally, I want to talk for a moment about assurance. E finalmente eu quero falar por alguns momentos sobre a segurança. If it depends on us, how can we know for sure that we will be exalted? Se depende de nós, como nós podemos ter certeza de que nós seremos exaltados? How can we be sure of receiving anything from God? Como nós podemos ter certeza de recebermos qualquer coisa de Deus? Especially since the Bible is clear that we are utterly stained with sin. Especialmente porque a Bíblia claramente nos ensina que nós somos totalmente poluídos pelo pecado, por natureza. And this will drive the point home since many Mormons are not sure of eternal life. Então, quando nós falamos sobre isso, isso vai ser impactante, porque muitos mormons não têm segurança da vida eterna. There is very little, if any, assurance in Mormonism. Tem pouquíssimas, se tiver, tem pouquíssima segurança entre eles sobre a vida eterna. They believe that it is presumptuous to speak about having assurance. Então, eles acreditam, de fato, que é errado dizer que você tem certeza. Because assurance requires perfect personal righteousness. Porque para ter certeza da vida eterna, significa que você precisa de ter uma obediência individual e particular totalmente perfeita. Like what Joseph Smith had. A obediência de Joseph Smith. And few would dare to claim that. Pouquíssimos ousariam afirmar que eles têm esse tipo de obediência. And this is, again, where the Bible speaks so strongly against Mormonism. E aqui, mais uma vez, a Bíblia fala de uma forma contundente contra o mormonismo. Scripture is so clear that we can know with absolute certainty where we will spend A eternity. Escritura é claríssima que nós podemos saber com total certeza aonde nós vamos passar a eternidade. Think only of John 5, verse 24. Pense, por exemplo, em João 5, verso 25.
Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. 5:24 que diga: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. And your personal appropriation of those words Então, quando nós apropriamos e abraçamos pessoalmente essas palavras, will be a strong testimony to the Mormon missionaries at your door. e nós temos essa segurança, então isso vai ser um testemunho muito forte para os missionários mormons que estão à nossa porta. And you can tell them that you can be so sure E nós podemos dizer a eles que nós temos plena certeza. because it does not depend on you Por quê? Porque não depende de mim. and on your perfect personal E righteousness, não depende da minha justiça perfeita individual. but on the righteousness of Christ, Mas depende da justiça de Cristo. your forgiveness of sins through him. Meu perdão dos meus pecados por meio dele. And because of him you can be sure. Por causa dele eu posso ter certeza. Witnessing to Mormons is not easy to Quando do. nós queremos evangelizar os mormons, não é fácil. And my presentation for you this morning is just meant as an introduction. E esta aula, esta palestra hoje de manhã é só uma introdução para vocês. If you have the opportunity to spend time with Mormons, Se você tiver a oportunidade de conversar com mormons, I do recommend that you do further study and preparation. quero encorajar vocês a estudar mais sobre o assunto e se preparar mais. But above all, be motivated by love for your neighbor. Mas acima de todas as coisas, que o amor seja a grande motivação, amor pelo seu próximo. And an earnest desire for his or her salvation. Que você tenha um desejo sincero para ver esta pessoa salva. Don't argue just for the sake of arguing, Não fique debatendo só para debater. but contend earnestly for the faith Nós devemos pelejar com sinceridade pela fé, with godly motivations born out of love. com uma motivação piedosa que surge do amor. And then may our God be pleased to use you as an instrument by which some are plucked out of the fire. Então, que agrade a Deus, que você seja usado como instrumento para tirar do fogo alguns. Let's pray together. Vamos orar. Our Father in heaven, Seu Pai Celestial, we thank you for the truth of your word. te agradecemos pela verdade da Tua palavra. We thank you for your Holy Spirit, Te agradecemos por Teu Espírito Santo, who has given us eyes to see que tem nos dado olhos para ver and ears to hear. e ouvidos para ouvir. We thank you for Jesus Christ, our Te Savior. agradecemos por Cristo Jesus, nosso Salvador. We thank you that we have salvation through him alone, Te agradecemos que temos a salvação somente por meio dele, by your grace alone. somente por meio da Tua graça. And Father, we do pray for the Mormons. E Pai, nós oramos pelos mormons. We pray that you would deliver many out of this deception. Senhor, livra muitos deles do engano no qual eles se encontram. We pray that you would open their eyes to the truth of your word, Abre os olhos deles para a verdade da Tua palavra, to the truth of the gospel. a verdade do Evangelho. And please use us as instruments in your hands Senhor, nos usa como instrumentos em Tuas mãos, to give a good biblical witness to the Mormons we encounter. para que possamos dar um testemunho bom e bíblico aos mormons que nós encontramos. Please give us your grace in this. Nos dá a Tua graça nisto. Give us boldness. Nos dá ousadia. Give us love. Nos dá amor. Help us to speak the truth in love Nos ajuda para que possamos falar a verdade em amor, for the glory of your name, para a glória do Teu nome, for the good of our neighbor, para o bem do nosso próximo, for the advance of the gospel. para o progresso do Evangelho. We pray in Jesus' name. Te oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.